Boa tarde. Parece que não apareceu ninguém ainda. Passa lá. Olá. Bem, testando primeiro que se o vídeo, né, se está tudo ok, se está nítido, se o áudio está bom, para a gente começar o episódio de hoje. E, por favor, confirme para mim se está tudo ok com o vídeo, a qualidade do vídeo, o áudio, por favor. Está dando problema. Ok. Bem, então vamos começar aqui. Qualquer problema, vocês me avisem, por favor, para eu tentar corrigir, ou, enfim. Bem, o que me sugeriram, que foi recomendado pelo professor Emiliano, que vocês pudessem curtir, compartilhar esse vídeo, enfim, para dar, enfim, para publicar entre amigos, nos grupos, enfim. Bem, eu gostaria de início de parabenizar o professor Emiliano pela iniciativa de organizar e reunir a professores nesse período de quarentena, nesse período que estamos tendo que nos recolher em casa, enfim, e proteger nossas vidas e proteger as vidas de outros. Espero, portanto, que quem esteja aqui acompanhando essa filosofia na quarentena, que esteja cumprindo, né, permanecendo em casa e se protegendo e aproveitando para ler, para estudar, para discutir, enfim, refletir sobre
as questões que, inclusive, essa experiência com o coronavírus, né, tornou mais agudas, né? Bem, o meu tema de hoje, que eu propus ao professor Emiliano, é Judith Butler, Vida Precária e Melancolia. Eu gostaria de início de pontuar algumas questões relacionadas a este tema, porque eu acredito que com este tema a Judith Butler, que é inicialmente o que foi, né, se tornou conhecida, pelo menos aqui no Brasil, com a publicação de Problemas de Gênero. Desta publicação até a primeira obra que nós iremos aqui discutir, há quem fale que ela teria desistido ou deixado de lado as questões de gênero ou os problemas de gênero. Eu não concordo muito com essa leitura. Eu acho que é um tanto apressada, mas não se pode também negar que ao fazer essas discussões em torno da vida precária, a Judith Butler ela passa a dialogar, né, com pensadores contemporâneos sobre temas ou sobre um tema que, a meu ver, eu resumiria o tema da vida impunemente matável. Então, quando eu estava fazendo as leituras destes textos da Butler, de imediato, aliás, pouco depois me veio, né, a possibilidade de relacionar as reflexões, né, dessa pensadora judia, né. Eu prefiro me referir a Butler como a uma pensadora judia e não americana, apesar de ela ser americana, com a vida nua. Enquanto eu estava fazendo essa reflexão, eu também estava lendo Achille Mbembe e, posteriormente, o conceito que ele cria de necropolítica. Então, havia aí um tema comum entre esses autores, um problema político, que eu pensei, então, a desenvolver ou refletir mais sobre. E logo depois me chegou a notícia de um texto do Bauman, intitulado Vidas Desperdiçadas. E neste texto o argumento muito próximo, muito parecido, né? O argumento de que na atualidade o que faz parte da política atual, uma certa ou uma separação de vidas que devem ser protegidas e vidas que devem ser, aliás, vidas que não têm essa, digamos, a cobertura do direito, da ética, da moral ou dos afetos. Bem, então eu mantive o projeto de trabalhar Agamben e Butler, aproximar os dois pensadores, né, algo que alguns estudiosos não concordam muito, mas eu mantive essa perspectiva. Essa leitura vai sair, ou sairá em breve, publicada numa revista de filosofia. Enfim, neste projeto eu incluía também o problema da melancolia, né? Ou seja, eu reunia vida nua e vida precária a partir, né, ou como vidas impunemente matáveis, e trazia o conceito de melancolia para discutir ou aproximar ou tentar pensar estes dois conceitos, né, na perspectiva de um problema da atualidade ou de uma questão política da atualidade. Bem, eu não levei adiante esse projeto de incluir a melancolia,
e resolvi então desenvolver a reflexão apenas na Butler entre vida precária e melancolia. E é um artigo publicado a partir de uma pesquisa que eu fiz com uma aluna aqui da universidade, publicado exatamente nesse percurso que eu vou aqui desenvolver, com a diferença que eu farei algumas modificações. Bem, e me desculpe, eu acabei não me apresentando. Né? Eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba, né, aqui em Campina Grande, de onde eu falo, professor do curso de Filosofia, e é lá que eu desenvolvo as minhas pesquisas e os meus estudos. E recentemente eu tenho trabalhado com alunos da psicologia, né, por conta dos temas, inclusive temas ligados à filosofia e psicanálise. Pois bem, ao desenvolvimento né, dessa reflexão, eu vou primeiro, num primeiro momento, aqui, apresentar o conceito de vida precária na Judith Butler em dois textos. Um texto de 2004, que é o primeiro livro que ela escreve sobre o tema, intitulado Vida Precária, O Poder do Luto e da Violência. Os Poderes do Luto, como foi recentemente traduzido para o português, acho que pela Boitempo, e Quadros de Guerra, quando uma vida era passível de luto. Bem, em seguida, desenvolvido o conceito, como ela vai trabalhar tanto na perspectiva da política quanto na perspectiva da ética, eu passo então a tratar de um texto dela, de 1997, intitulado A Vida Psíquica do Poder. E quanto a este texto, eu já adianto uma certa precaução, que é a seguinte: é uma tradução do texto, acho que é uma tradução argentina, que verteu o título em inglês para Mecanismos Psíquicos do Poder. Eu li primeiro o texto em espanhol e achei estranha a tradução. E quando saiu a tradução brasileira, que trouxe, né, que traz no título A Vida Psíquica do Poder, eu confirmei então a minha suspeita. Né? E logo mais eu esclareço em que consiste essa suspeita. Bem, então, começando com Vida Precária, o Poder do Luto e da Violência, ou os poderes do luto e a violência, e da violência. Bem, a proposta da Butler, inicialmente, de pensar a vulnerabilidade, consiste em propor, né, em sugerir uma política que tome como referência central a vulnerabilidade. Isto porque, de um ponto de vista ontológico, a vulnerabilidade é comum a todos. Isto se torna mais aguda essa perspectiva política quando ela pensa que essa vulnerabilidade vai se caracterizar pela exposição do corpo à violência do outro, à violência ou à agressão, a violência ou a agressão do outro. Ora, então, contar com a vulnerabilidade numa perspectiva política ou uma perspectiva universal sugere tomar o luto e a perda como questões centrais ou pensar o luto e a perda numa dimensão política. Ora, no entanto, e a gente vai observar isso, essa proposta, seja quando ela fala de corporeidade
ou de precariedade, né? Ela vai modificando aqui os termos. O que é importante nessa proposta é que ela afirmará em seguida, então, a universalidade da vulnerabilidade. Isto se apresenta no fato de, por sermos corpos, né, estarmos expostos à violência e à agressão, mas ela afirma em seguida que não é possível pensar essa vulnerabilidade sem as formas que distinguem a vida que vale a pena, a vida humana, e a vida que não pode ser considerada como humana. Então, mesmo que se trate de uma, digamos, de uma proposta política, né, que tome como referência a vulnerabilidade como caráter universal, ou como aquilo que estabelece uma unidade a todos, ela diz que é necessário pensar que há vidas que são produzidas, as quais não são consideradas como humanas. Okay. Bem, a questão que se põe, então, é como se dá esse mecanismo, né, que é sempre político. Depois ela vai distinguir entre a ontologia que caracteriza a precariedade e a condição política de vida precária. Então é como se a política rompesse ou digamos, atravessasse essa ontologia, né, e criasse, então, mecanismos que impediriam, né, que os indivíduos se reconhecessem a partir, né, da vulnerabilidade. Ora, é neste ponto, então, que ela vai investigar, e aqui ela introduz a perspectiva ética, né, a perspectiva moral. Ela vai investigar esse, digamos, desvio, né, da vulnerabilidade para grupos ou para certas vidas às quais, né, não se reconhece vulnerabilidade alguma. E ela utiliza neste ponto o modelo, isso vindo do Althusser, que é o da interpelação. O que sugere é que, antes mesmo que cada um se constitua como uma vontade ou como, digamos, autonomia, a abordagem que define o que demarca o indivíduo em certos quadros normativos. E ela vai pensar, então, como é que isto vai se constituir, e se utiliza da concepção de rosto do Levinas. E, é claro, para em seguida apontar os limites deste rosto. Ora, o que ela pretende aqui é pensar como é que se dão esses mecanismos que separam a vida, a vulnerabilidade universal e a destinação de certos grupos ao não reconhecimento dessa vulnerabilidade. Sobre o rosto, diz ela, eu cito, é o modo de responsabilidade mais básico, é o outro pedindo-me que não o deixe morrer. E aqui ela está lendo, né, está lendo o Levinas. O rosto denuncia a extrema precariedade do outro, ou a precariedade da vida mesma. Essa definição traz consigo uma contradição, porque o rosto, ele tanto denuncia a precariedade do outro, como também desperta o desejo de matar. Exatamente por conta dessa, digamos, precariedade
denunciada. A questão que então ela põe em seguida, que diz respeito ao que ela também propõe nestes textos, que é uma ética da não violência, ou seja, abster-se, apesar do poder, né, que o sujeito tem diante do outro vulnerável, abster-se de matar, ou seja, abster-se de exercer, né, o desejo desperto, né, de matar o outro. Ora, é aqui então que ela vai introduzir uma certa semelhança, né, com o poder e com a linguagem, o problema da representação. Ou seja, há vidas que são representadas como vidas e se pauta e servem, portanto, de orientação para o que mais tarde ela vai chamar de reconhecimento. Então, a vulnerabilidade, que é universal, esbarra em meios, né, utilizados para representar vidas dignas, né, ou consideradas como vidas, e vidas que não contam como vida. E aqui ela apresenta o papel que os meios de comunicação exercem nesse sentido. Então, mais um aspecto destes dois textos. São dois textos nos quais a Butler faz uma análise das guerras contemporâneas, né? E neste primeiro texto, Vida Precária, ela toma, né, como ponto de reflexão o 11 de setembro. E o que ocorreu a partir de então, em termos, né, não só não só da denúncia da vulnerabilidade, mas também o modo como depois foram sendo distribuídas, né, as vidas as quais seriam dignas de luto. Então, ela dá um exemplo de um jornal americano que se recusou publicar, né, no obituário uma lista de nomes de árabes que teriam morrido no 11 de setembro. Então, com este exemplo, ela compreende o papel que os meios de comunicação exercem em determinar quais são as vidas que devem ser pranteadas e as que não devem ser pranteadas. E, segundo ela, os meios de comunicação seguem esquemas de inteligibilidade ou esquemas normativos que estabelecem de antemão o que é humano e não humano. Distingue a vida vivível e a morte lamentável. Ou seja, à medida que se representa no obituário apenas os nomes de americanos que morreram, né, no 11 de setembro, representa-se aí as vidas pranteáveis ou as vidas dignas, ou as vidas passíveis de luto. Então, diz ela, há formas de enquadramento com as quais e por meio das quais são propiciadas as identificações. Então, representa-se apenas americanos, retira-se dos obituários ou do obituário os nomes de árabes. Ora, o que decorre daí é que nessa representação disse que ali, cito, nunca houve uma vida e nem houve uma morte. E ela entende que essa prática dos meios de comunicação é consoante com as formas de poder, ou duas formas de poder. Uma que produz uma identificação simbólica com o rosto, do rosto com o inumano, e outra que funciona apagando qualquer humanidade do indivíduo, de modo que se possa, né, pensar que ali não houve vida alguma ou não há vida alguma, portanto, dificulta o reconhecimento, né, da vulnerabilidade
comum a todos, de modo que pensar a vulnerabilidade como forma de político, como ou como um meio para constituir uma universalidade dos indivíduos ou uma unidade política dos indivíduos, esbarra ou tropeça nessas formas de criação de criação de vidas que serão pensadas como não vidas, o que não serão consideradas como não vidas. Se aqui, né, neste primeiro texto de 2004, Vida Precária, ela vai pensar a vulnerabilidade nessa perspectiva política e ética e toma como caminho de análise ou de exame enfim, da vulnerabilidade e das vidas que não são consideradas vulneráveis porque não são vidas. Se ela toma como parâmetro o rosto e a produção de caras, né, por meio, aliás, pelos meios de comunicação, em 2009, e aqui eu já caminho para a relação entre vida precária e melancolia, em 2009, no texto Quadros de Guerra, intitulado Quadros de Guerra, quando a vida é passível de luto, ela expande as suas investigações, sempre nessa perspectiva da precariedade comum a todos, a vulnerabilidade comum a todos e da fabricação ou de produção da vida precária. A centralidade aqui, não mais, embora se mantenha ainda a perspectiva, não mais será dos meios de comunicação, né? Mas ela vai aqui desdobrar essa precariedade ou a vida precária, né? Distinguindo precariedade ou vulnerabilidade comum de condição de vida precária. Portanto, distinguindo ontologia e política. Então, neste texto, ela pretende, então, investigar modos culturais de regular as disposições afetivas e éticas por meio de um enquadramento seletivo e diferenciado da violência. Algumas vidas serão protegidas, outras vidas serão, né, submetidas à violência, sem a cobertura do direito, dos afetos, né, da ética ou da moral. Ora, daí que ela distingue a precariedade comum a todos e a condição precária produzida por certas formas de poder. E, em seguida, ela enfrenta o problema dos enquadramentos, que aqui é o conceito que me permitirá, ou que me permitiu, pensar a melancolia, como é que a melancolia entra, né, nessa separação ou nessa divisão, né, da vida em vida digna de pranto e vida que não se reconhece como vida, portanto, esta vida, uma vez perdida, dela não se faz luto, né, ou o luto seria proibido. Daí que ela diz que é necessário compreender a precariedade, ou só se pode compreender a precariedade se ligá-la à noção política de condição precária. Portanto, as formas políticas de produção de vida precária. E aqui ela lança mão de 3 conceitos: o conceito de apreensão, reconhecimento e enquadramento. E é um caminho importante, pois é assim que ela vai afirmar como é que algumas vidas são passíveis de luto e outras não.
Então aqui ela sai um pouco, ou ela começa a sair, o que vai ser de interesse para articular a melancolia, ela começa a sair da perspectiva, digamos, da representação pelos meios de comunicação, da produção de caras e não de rostos pelos meios de comunicação, para o modo como atuam as normas, no que ela vai chamar de cena de cena do reconhecimento. Ou seja, ali onde dois indivíduos se encontram diante um do outro, esta cena supõe a anterioridade das condições de reconhecimento, as quais preparam, cito, ou modelam um sujeito para um reconhecimento. Daí que expressões que são comumente usadas, como eu não simpatizei com fulano, não simpatizei com cicrano, que parecem, né, ser a manifestação de um gosto pessoal. No fundo, né, há um sistema de normas que determinam esse comportamento, ou determinam a acolhida ou não acolhida dos indivíduos, ou de alguns indivíduos, alguns tipos de indivíduos, nas nossas perspectivas afetivas, nas nossas emoções, enfim. Então, na cena do reconhecimento, alguém não só apreende o outro, o conhece, como ele se identifica e reconhece. Mas, por outro lado, o que na cena se desenrola é mais que ambos e os inerem. Ou seja, o que permite, como terceiro, que haja reconhecimento ou não, é o sistema de normas, ou é um esquema de normas. Que em algum lugar o Zizek falou que é muito parecido, né, com o esquema kantiano. Né? Ou seja, sempre que estamos diante de outro, há um esquema que nós utilizamos para, né, não só conhecer, mas também para reconhecer como um igual, ou como digno da nossa atenção, ou como pertencente ou não à nossa ética universal. Bem, Butler separa estes dois tempos, a fim de indicar que o problema do reconhecimento e da apreensão de uma vida não se desvincula das condições anteriormente postas, ou seja, as condições determinadas para que o reconhecimento e a apreensão se realizem. É neste percurso, né, o que torna possível conhecer uma vida, e neste conhecer uma vida, reconhecer aquela vida como digna, né, dos nossos afetos ou da nossa atenção ética, é que ela inclui a noção de enquadramento, o conceito de enquadramento, que das formas, né, dos significados desse enquadramento que ela sugere, um ou dois, né, são de interesse aqui. Ora, os enquadramentos servem para estabelecer marcos interpretativos. Então, nós nos servimos, os enquadramentos são sistemas normativos ou esquemas normativos que nós utilizamos ou que são utilizados para emoldurar os indivíduos ou emoldurar as vidas, né? Aqueles que esbarram em nós eventualmente. Bem, é assim que, neste percurso, ela vai pensar, então, a vida precária como condição compartilhada da vida, mas que há casos em que essa condição é produzida. Eu fui ler um comentário aqui do Emiliano, me distraí um pouco. Vamos lá, retornando depois
comenta-se sobre, ou fala-se sobre, né? Bem, então a universalidade da vida, da condição compartilhada da vida, que é a precariedade ou a vulnerabilidade, se opõe às condições de precariedade criadas em certos regimes políticos ou sistemas normativos, os quais promovem os enquadramentos não só da vida passível de luto, bem como fomentam a proibição do luto público, a proibição de vidas não passíveis de luto, deixadas essas vidas à sorte da violência, do assassinato, do sofrimento, do subemprego, da privação dos direitos. E, em outro momento, ela diz também a sorte das pandemias. Que aí, pelo menos para usar uma palavra que está muito, né, presente no nosso cotidiano, né, por esses dias. É assim que a Butler irá dizer que há a precariedade, mas há também a condição de vida precária. E os enquadramentos servem para nos permitir, ou não, o reconhecimento de algumas vidas como precárias ou não precárias. E, portanto, reconhecer algumas vidas como vida e outras como não vida. Ou algumas vidas como humanas e outras como não humanas. Daí, cito para encerrar essa parte, tratar-se de vidas que não são exatamente vidas, que são consideráveis destrutíveis e não passíveis de luto. Ora, o que está aqui em questão, portanto, é que determinados grupos ou determinados indivíduos, né, não serão, uma vez assassinados, né, uma vez mortos, não serão pensados como perdas. Se não há vida, não há perda. Se as vidas que são enquadradas como não vida ou como não humanas, essas vidas, quando mortas, elas não vão se apresentar para os indivíduos como perda. São vidas que desde sempre, o que entram, né, a vontade de articular isto com a Gambrin é enorme, mas eu vou abrir um parênteses bem rápido. O modo como ele articula a vida nua, pela inclusão, né, da exclusão. Então, a vida nua, ela entra na vida, digamos, qualificada, já como uma vida que pode ser perdida, e nisto não se fará luto algum. Então não se reconhece aquela vida como perda, e isto vai me conduzir para a relação com a melancolia na Butler. Eu gostaria só de antes de começar a desenvolver aqui o texto, a apresentação do texto da Butler, a vida psíquica do poder, só de retomar a cena do reconhecimento. É claro que que os enquadramentos eles são produzidos, né, são fabricados pelo poder, né, por determinados regimes políticos ou determinadas formas de política. Então, aqui tem-se aqui algo como uma imposição, né, de um sistema normativo, né, que todos deveriam ou teriam de seguir. No primeiro texto, Vida Precária,
a Butler fala de modo como os meios de comunicação representam, né, rostos ou caras, representam algumas vidas como inumanas, né, ou apenas representam as vidas humanas, aquelas que não, digamos, se enquadram em determinados esquemas, elas não entram, né, não entram na conta, né, de vidas humanas. O que ocorre quando ela fala da cena do reconhecimento, quando há um terceiro elemento que permite ou não reconhecer uma vida como vida, né? Ali, as normas já não se apresentam mais de forma exterior. Na cena do reconhecimento, essas normas já se dão a partir do próprio sujeito. Né? Então não tem mais esse caráter de uma, digamos, de uma imposição exterior do poder ou de regimes políticos, mas é o próprio sujeito que faz na sua ação. Né? Eu vou usar essa expressão, eu vou explicar depois, de repúdio do outro, que faz na sua ação atuar as normas, portanto atuar aquilo, a separação que o poder a princípio cria. Por que isso é importante? Porque quando a gente sai da problemática da vida precária para a melancolia, nós vamos exatamente esbarrar numa atuação do sujeito que repete uma atuação anterior do poder. Ou ainda, nós vamos encontrar na melancolia a impossibilidade do luto e, por conseguinte, o não reconhecimento da perda, de que algo foi perdido. Mas antes de adentrar neste ponto, como é que a Butler, e aí alguns esclarecimentos sobre o texto, sobre o seu texto, A Vida Psíquica do Poder. Como é que a Butler chega a essa problemática da vida psíquica do poder, né? E, em seguida, a melancolia, que é o caminho que eu faço para retornar à vida precária. Ora, ela parte, então, de duas, do que ela chama de forma paradoxal do poder como sujeição. Então, cito, um momento em que o poder está no fato de sermos dominados por um poder externo a nós, então uma pressão de fora, que se impõe ou se projeta sobre o sujeito. E no outro momento, ela diz: nossa própria formação como sujeitos, de algum modo, depende desse mesmo poder. Então ela separa aqui o poder como força exterior que pressiona de fora o sujeito, e, no outro momento, o poder como aquele que, ao exercer pressão sobre o sujeito, torna possível o sujeito. Portanto, forma o sujeito. Eu costumo pensar, articular, né, isto que a Butler aqui coloca, a partir, ou trazendo o mal-estar na civilização do Freud. E lá ele dispõe dois momentos da autoridade. Um momento em que a autoridade é exterior ao sujeito e um outro momento em que essa autoridade será internalizada, enfim, e assume a forma do superior. Né? Então é só para termos um exemplo do que aqui ela está articulando. E é claro, ela está articulando a partir do Foucault, estes dois momentos. Bem, então, cito novamente. O poder se impõe sobre nós, enfraquecidos pela sua força, nós interiorizamos ou aceitamos seus termos. Então, há um segundo momento do poder, que é o da interiorização e o da dependência.
Bem, eu acho que teremos mais 15 minutos, né? Eu acho. Então eu vou acelerar aqui um pouco. Enfim, o que a Butler vai então se perguntar é se há essa interiorização, né, pela via da dependência, enfim, no sujeito do poder, a pergunta que ela faz é: qual é a forma psíquica que o poder adota, uma vez interiorizado? Então, pensemos aqui, só para adiantar um pouco a argumentação que eu quero fazer ao final, é que as normas produzidas pelo poder, ou a ação, né, a pressão exercida pelo poder de fora do sujeito, será repetida pelo próprio sujeito, desta vez acionando, né, essa estrutura internamente, ou seja, ali onde, né, o poder vai fazer morada no psíquico. A questão toda que ela se põe é: qual é a forma psíquica que o poder adota? É o que eu gostaria aqui de dizer. Então, antes, já também tentando concluir, é que essa forma psíquica é a da melancolia. Então, o poder, quando ele é internalizado na forma da melancolia. E como é que ela vai chegar, então, a essa conclusão? Ela irá dizer: para que se dê essa internalização, é preciso que haja uma volta. Ou seja, é preciso que na subordinação o sujeito dê uma volta sobre si mesmo. E essa volta irá constituir o que ela chama de tropo. Que aqui, para a compreensão do que significa o tropo, eu vou usar apenas um significado, né, que ela põe lá no texto, no seu texto. O tropo é um desvio. Então, quando o poder se internaliza no sujeito, ele promove um desvio. Ou essa internalização só é possível a partir desse desvio. E ele vai, então, se caracterizar, né, nessa volta, o retorno do sujeito sobre si mesmo. Ora, ela utiliza então a cena da interpelação do Althusser, que ela já menciona no outro texto, mas lá eu não desenvolvi, deixei para desenvolver neste texto, que lá no texto do Althusser, aparelhos ideológicos do Estado, né, se eu não me engano é o título, ele dá o exemplo do policial. Então, o policial, quando aborda alguém, diz: ei, você. Então, nós temos aqui uma interpelação, portanto, o policial na figura do poder, né? E quando o indivíduo para e se volta para o policial, ele já reconhece ali a autoridade daquele policial e, portanto, ele se identifica com esta interpelação. Quando eu estava trabalhando este texto, eu pensei em alguns tipos de interpelação, né? No racismo, na homofobia. É claro que eu vou comentar isso, eu não dá tempo de fazer um exame mais demorado, enfim. Mas também acho que talvez outros modelos de interpelação. Ou ainda eu pensei também no que é chamar uma mulher de vadio, de gostosa, né, na rua, né? Se não estaria aí sendo acionado um esquema normativo, digamos, do machismo, né? E que, de certo modo, promove o enquadramento. Então, no momento em que se dá a volta a essa interpelação, o sujeito, então, se reconhece nessa interpelação. Todo problema consiste, portanto, para que haja internalização do poder, ou que o poder se interiorize, há essa volta, que promove, então, o desvio do poder de fora para dentro. Né? Ou seja, se
o sujeito atende ao apelo, à interpelação, é porque ele reconhece. E aqui eu passo diretamente a outras questões que a Butler sugere com relação à sujeição, subordinação ou às regulações da psique, se pela disciplina ou se pelas normas sociais. Segundo ela, as normas sociais, a diferença, digamos, de um poder que vigia ou um poder que a todos observa, enfim, as normas sociais elas têm um efeito interno, né? Ela trabalha melhor no sentido de controlar o sujeito internamente. Bem, a questão toda, então, que ela põe, né? Por que o sujeito volta? Né? O sujeito, quando é interpelado, ele atende, né, à interpelação, ou seja, por que se dá essa volta? Então, era preciso que o poder encontrasse no sujeito já uma estrutura que correspondesse a essa interpelação. Né? E essa estrutura, a Butler dirá que é a melancolia. E aí toda a polêmica que pode se gerar em torno disso, que é a defesa que ela faz de que a origem do sujeito, a origem do eu, é a melancolia. Né? O que primeiro forma o sujeito, o que está ali na ordem, né, do que ela vai chamar de começos psíquicos, é a melancolia. Então, a melancolia é como que prepara o indivíduo para a interpelação do poder. É por isto que o poder produz melancolia, porque o poder não pode senão atuar a partir da produção da melancolia. Mas para tal é preciso que a melancolia já se constitua o sujeito, o eu, né, no seu nascimento. Então, para pensarmos então a melancolia, eu vou só fazer aqui duas distinções. Né? Eu vou comentar apenas o texto da Butler, eu separei aqui uma parte do texto do Freud, mas para antecipar eu vou comentar somente a partir do texto da Butler. Como é que ela, lendo Freud, Luta e Melancolia, define a melancolia? A melancolia é uma forma aberrante de luto. A negação da perda do objeto, ou seja, o que há de comum no luto e na melancolia é que em ambos se trata da perda de um objeto. O trabalho de luto vai consistir no trabalho na declaração da perda desse objeto, né, e digamos uma restituição do eu. E na melancolia essa perda não existe. O objeto vai ser então interiorizado pelo eu ou pelo sujeito, de tal modo que não houve perda, né? E, portanto, não é necessidade de fazer o trabalho de luto. Eu espero que já se possa ir pensando como é que vidas que não são consideradas como perda podem ser pensadas a partir aqui da melancolia. E, portanto, essas vidas cuja morte não resulta em luto, né? É porque elas são introduzidas sempre da perspectiva de uma perda que não existiu, ou da impossibilidade de reconhecer uma perda. Então, continuando, a melancolia é a recusa do trabalho do luto, em que o objeto é magicamente preservado na vida psíquica. E é daqui, dessa preservação da vida psíquica na vida psíquica, né, e no não reconhecimento da perda, que a Butler encontra a relação entre melancolia e vida social. E que aqui eu estou dizendo, né, falando da relação entre melancolia e vida precária.
Segundo ela, cito, a melancolia oferece uma possível elucidação de como os limites do social são instituídos e mantidos, não só à custa da vida psíquica, mas também ao vincular a vida psíquica a formas de ambivalência melancólica. E o que é essa ambivalência de que aqui ela trata? Essa ambivalência vai residir no fato de que o objeto, uma vez internalizado ou uma vez interiorizado, ele vai constituir uma, ele vai constituir uma identificação, ou constituir-se numa identificação com o eu. Então, o objeto ele é ao mesmo tempo amado e ao mesmo tempo odiado. Como o eu passa ou se confunde com este objeto, o eu é ele próprio odiado. É preciso, portanto, que haja uma instância que se constitua uma instância psíquica que vai do interior do sujeito exercer digamos, a recriminação ou as recriminações morais. Esta instância é o que se chamará superior. É daí que deriva, portanto, no interior do sujeito, a censura moral ou essa instância crítica que atormenta o eu. Ora, é então assim que aquela volta que determina a internalização ou a interiorização do poder será caracterizada ou tomará como modelo a melancolia. Isto por quê? Porque se há dois momentos da interiorização ou da internalização do poder, no segundo momento, o sujeito, necessariamente, por uma questão de sobrevivência, precisa esquecer o primeiro momento. Então ele responde, ou ele age, como se em nenhum momento anterior houvesse um poder determinando a sua ação. Já que esse poder não fala mais de fora, ele fala doravante de dentro do sujeito, né, ou assume no sujeito a forma do superior. E a melancolia é essa ambivalência do sujeito em relação ao objeto perdido, né, que não vai constituir, portanto, qualquer perda. Do mesmo modo que nós, com relação às vidas que não são consideradas como vida, né, não serão pensadas como perda. Então, à medida que quando o poder, e é essa articulação que eu vejo aqui como possível. Então, quando o poder, né, cria normas ou sistemas de normas que separam as vidas, uma vida cuja perda será reconhecida e outra vida porque não é vida, ou não pode ser considerada como vida, também sua perda não será vista, não será considerada. Então, encontra-se aqui, nessa relação com a vida precária, né, aqui também uma relação com a melancolia, uma vez que o que aí se impede é o reconhecimento de qualquer perda. Então, do mesmo modo que o indivíduo não reconhece a perda dos objetos, porque os interioriza e lá exerce uma tirania sobre si mesmo quando se identifica com este objeto, também do mesmo modo, o que vai ser considerado como vida precária para os indivíduos não será, ou na condição precária, essas vidas não são pensadas como perda. As vidas submetidas à violência, enfim, não são pensadas como perda. Então, a gente tem aqui uma estrutura que facilita compreender a condição, a produção, né, de vida precária e a sua relação com a melancolia. Então, na cena do reconhecimento, o que está ali diante dos indivíduos, ou, aliás, o que essa cena demonstra, muito além do uso de esquemas normativos ou de enquadramentos normativos, eu diria, são dois sujeitos, acho que parou e voltou novamente. São
dois sujeitos, digamos, melancólicos. Bem, gente, eu vou ficar por aqui. Eu atropelei uma série de coisas, né? Eu espero que tenha ficado claro. Eu tenho uma dificuldade enorme, né, no uso, né, desses dispositivos ou desses meios, né? Eu espero então que tenha, né, que tenha cumprido aqui a tarefa que eu me propus, né? Não deu tempo, né, nessa dificuldade, né, de lidar, né, ou seja, fazer uma apresentação, uma exposição, né, sem que se possa visualizar as pessoas que estão, né, assistindo, né, ou participando. Eu acabei não vendo também aqui os comentários. Eu vi rapidamente algumas referências, enfim. Eu acho que talvez ainda dê tempo para eu buscar aqui alguns comentários, algumas perguntas, que eu possa então respondê-las. Mas antes disso, obrigado, Emiliano, né, por ter me inserido aí nessa temporada, né, da filosofia na quarentena. E, bem, enfim, espero que a discussão tenha contemplado aí as expectativas dessa atividade. Então, vou olhar aqui os comentários. Quem tiver alguma pergunta, eu vou ver aqui se eu consigo respondê-las. Bem, eu começo, eu acho que aqui tem o Emiliano. Um país que mata 58 mil pessoas por ano, dos quais 71 são negros. Essa questão é de uma intensa gravidade política. Pois é, a minha, a minha intenção de início, e eu acho que ainda haverá tempo para fazer isso, primeiro pensar que há muitos autores, né? Muitos autores desenvolvendo ou pensando, né, a vida impunemente matável, né? Eu acho que eu tomei como ponto de partida o Agamben, né, o Homo Sacer, principalmente a figura atual do Homo Sacer, que é o muçulmano, para pensar, né, a morte, desculpa, a vida impunemente matável e a proibição do luto. Mas há outros, né, que eu ainda estou vendo como eu vou trabalhar, que é Fanon, Mbembe e um poeta, Aimé Césaire, que remetem, né, essa introdução da vida impunemente matável para a experiência do campo, da plantação e a colonização. Então é importante esse tema, eu considero, porque ele permite que pensemos como certos enquadramentos, né, justificam ou legitimam a LGBTfobia, o racismo, o feminicídio, a misoginia, enfim, né? E é claro que não dá para trabalhar estes temas todos, estes problemas, mas eu acho que na Butler, embora eu remeta a esses outros autores também, na Butler nós encontramos uma estrutura conceitual que permite, né, pensar e não somente pensar essas vidas que não são consideradas vidas, mas também como é que sobre elas pesam a impunidade e a proibição do luto. E o que é interessante na Butler, e portanto trazer a melancolia, é para que nós possamos pensar que o que determina essas separações,
as vidas não passíveis de luto não é somente o poder externo, né, um poder que de fora, né, exerce essa pressão, enfim, ou faz essa separação. Mas à medida que ela pensa a interiorização desse poder, a internalização desse poder, como melancolia, o que acho mais grave, ela passa a discutir como, e daí a importância da cena do reconhecimento, como as nossas ações também colocam, né, também colocam em movimento, né, os dispositivos, né, do poder que separam, o que nos impedem, né, de considerar algumas vidas como vidas dignas, enfim. Bem, tem uma pergunta, um comentário, Larissa Magrani. Mas esse reconhecimento diz respeito ao conhecimento do outro, ou seja, como o outro é percebido, é existente, me parece uma espécie de fenomenologia. Bem, eu não sei até que ponto a Butler faz fenomenologia, né? Eu leio os seus textos como genealogias, né? Por mais que ela vá para o Levinas e faça aquela, né, a descrição, ou examine, né, o que seria uma ética do rosto, enfim. Mas o que ela tenta aqui relacionar é o conhecimento, né, ou, digamos, eu vou falar dessa maneira, ou esquemas epistemológicos para conhecer o que é uma vida e o que não é uma vida, né? E como esses conhecimentos eles vão possibilitar reconhecimento. Então ela já sai do problema epistemológico e vai para a ética, né? Ou seja, os enquadramentos eles são normas. E nós podemos apreender esses enquadramentos ou conhecer esses enquadramentos e, portanto, o que é uma vida. Mas eles também constituem ou nos dão parâmetros para reconhecer ou não. E aqui já é a postura do sujeito, né, diante de outro. Não para conhecê-lo, mas isso pressupõe conhecê-lo, mas para reconhecer nas nossos afetos ou nas nossas demandas morais e éticas esse sujeito. A questão é que a Aline de Moraes, né, se não reconhecido, não existente, a questão é a forma de existir. Né? Ou seja, existe como vida que não importa. Né? Ou existe como vida que não é considerado como vida. E esse é o que é curioso, e eu sempre acho que o Agamben ele esclarece melhor, né, essa distinção, né, essa separação da vida. Né? Não há o reconhecimento no sentido de que o outro, né, veja ali uma vida, ou veja no outro uma vida, né? Mas existe como vida que não conta, ou vida que não é vida, enfim. O que é como, por exemplo, a Agamben pensa a vida nua, principalmente nos últimos textos. A vida nua é a vida que resulta, ou é o resultado das tentativas de captura da vida natural. Eu costumo pensá-la como um desvio. Então, toda vez que se tenta capturar a vida natural, ela vai ser inserida como vida nua. Portanto, é um desvio da vida natural. Então, isso quer dizer, isso, a vida nua como desvio da vida natural. Isso está no texto do Agamben, meio sem fim, eu acho. Enfim. Então, a vida nua participa da vida qualificada, mas como vida impunemente matável. Esse, digamos, paradoxo. Ou seja,
a vida precária, ela participa da vida, mas como não vida, né? Ou como a não humana. Bem, aqui no mais, eu acho que são o Marcelo Hobbes, a vida dos homossexuais, dos negros, indígenas, enfim, não são reconhecidas como vidas sequer dignas de luto. É isso, é disso que se trata. Ou seja, são os grupos que sempre são, né, considerados como grupos perigosos, né, como né? Okay. Bem, eu recebi aqui um aviso do professor Emiliano, que já passamos do tempo. Mais uma vez, obrigado a ele, né, professor Emiliano, obrigado a todos que, enfim, se mantiveram aqui nessa 1 hora. E permaneçam em casa, né, se protejam, a coisa é demasiado séria para que nós brinquemos. E, no mais, não demos ouvido para os lunáticos. Enfim, boa noite e passem bem nesse período de quarentena.